Eu tinha 19 anos quando eu casei. E o primeiro ato de violência, assim, aconteceu, como o povo diz, na lua de mel. Foi mesmo? Foi, né? Foi uma situação muito constrangedora, às vezes eu acho graça e acho ridículo, mas ele simplesmente, por trás, pegou um ovo e tacou na minha cabeça, assim, com toda a força. E eu me surpreendi, eu fiquei em estado de choque. Eu digo, meu Deus, eu tenho 7 dias de casada, entendeu? O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Olá, poderosa! Há histórias que nascem da dor, mas florescem na coragem. A história da advogada Adriana Carvalho é uma dessas. Aos 19 anos, ela se casou acreditando no amor, mas viveu durante anos todas as formas de violência doméstica. Um dia decidiu dizer basta. Fugiu com as filhas pequenas, com a roupa do corpo e uma fé imensa no coração. E foi nesse recomeço que nasceu uma nova mulher. Guiada pela justiça que sempre acreditou, Adriana se formou em Direito e transformou a sua história em propósito de vida. Defender quem precisa, lutar por dignidade, ensinar, inspirar e mostrar que a justiça também pode ser instrumento de amor. Hoje, ela é referência no direito previdenciário, professora, coordenadora regional de um Instituto de Direito Previdenciário Nacional e uma mulher que usa sua voz para libertar outras vozes. Neste episódio do Elas Têm Poder, você vai conhecer essa trajetória de uma mulher que enfrentou o medo, reconstruiu a vida com fé e se tornou símbolo de força e empatia. Porque o poder de uma mulher não está na ausência de quedas, mas na coragem de se levantar e recomeçar. Então, vem com a gente assistir essa história incrível e já compartilha aí com as amigas, porque hoje a gente vai ter muito aprendizado por aqui. Seja bem-vinda, Adriana. Doutora Adriana, né? Mas aqui nesse bate-papo, eu vou lhe chamar de Adriana, tomar essa liberdade. E já quero dizer para você que é uma honra estar aqui, conversando com uma mulher de uma história assim tão forte, né? E que tem tanto a nos ensinar através da sua própria história. Então, seja muito bem-vinda. E eu já aproveito para deixar a primeira pergunta. Quando foi, como foi que você teve essa coragem, né, de quebrar esse ciclo aí do medo, né, da violência, para percorrer um outro caminho, né, na sua vida? Bom, França, é um prazer inicialmente estar aqui falando com você, poder estar compartilhando um pouco da minha vida, da minha trajetória, dessa história, como você bem disse aí no início, uma história que pode ter passado por momentos difíceis, momentos de dor, mas eu acredito que hoje eu posso dizer, que graças a Deus eu consegui sair pelo menos daquele ciclo de violência, daquela situação, né? E o que me fez, o que me levou a romper com tudo isso, eu comecei a enxergar que existe vida além da situação que eu estava vivendo, entendeu? Mas foi preciso a ajuda de terceiros, pessoas que eu nem sequer conhecia, que visualizaram aquela minha situação, né? E acabou me dando aquele alerta, aquele start, aquele despertamento. Sim. Por que você está passando isso aí? Por que você está aceitando isso aí? E aquela fala foi uma virada de chave para eu dizer, eu não preciso estar nessa situação. Não tem por que eu estar nessa situação. E aí começou.
aquele movimento interno de dizer, eu vou sair dessa situação. Agora, era uma situação perigosa de sair. Você era aqui em Teresina, que você Sim, morava? eu morava aqui em E Teresina. qual era a idade, né, dessa mulher, menina, enfim, acredito que fosse muito jovem, naquela época? Eu tinha 19 anos quando eu casei. E o primeiro ato de violência, assim, aconteceu, como o povo diz, na lua de mel. Foi mesmo? Foi, né? Foi uma situação muito constrangedora, às vezes eu acho graça e acho ridículo, mas ele simplesmente, por trás, pegou um ovo e tacou na minha cabeça, assim, com toda força. E eu me surpreendi, eu fiquei em estado de choque. Eu digo, meu Deus, eu tenho 7 dias de casada, entendeu? E aí era como se o momento foi como se fosse uma brincadeira ou estava tendo uma discussão, alguma coisa? E estávamos discutindo coisas corriqueiras, né? Recém-casados, mas a gente já se bicava. Sim. Né? Desde o namoro, a gente já tinha divergências. Ah, tá. E aí eu já não sei existia. por que eu insistia em casar, né? Entendi. E aí, obviamente, não ia dar certo. Sim. E aí, nesse momento que você tomou essa decisão, você falou que algumas pessoas começaram a lhe alertar. Mas só que desse primeiro passo de violência que eu te falei, Sim. até chegar Nesse momento de dizer tá na hora de cair fora, Sim. foram 7 anos. Passou né? 7 anos. Passaram-se 7 anos, eu tive 2 filhas, né, desse casamento. Sim. E eu estava... sempre ouvi dizer que eu era uma pessoa muito alegre. Muito, Adriana, você é muito divertida. Adriana, onde ela está, ninguém fica triste. Onde a Adriana está, a alegria chega. Mas só que eu estava vivendo uma fase muito depressiva. É tanto que quando eu saí de casa, como você disse aí no início, com a roupa do corpo, foi a única alternativa que eu achei, dizer que eu ia a um passeio com as crianças... Porque se eu dissesse, olha, tá rompido, não podia. Porque ele me ameaçava de morte, direto, né? Então, quando eu saí de casa, que eu disse, eu não volto mais para essa situação. Eu não volto mais para essa situação. Aconteça o que acontecer, eu não quero mais isso para mim. E a idade das suas filhas na época? Uma tinha 6 e a outra tinha 2. 2 aninhos, né? E eu pensava assim, eu não quero que essas meninas cresçam vendo essa violência. Sim. Porque elas praticarão ou elas sofrerão. Sim. Né? De 2, uma. Ei. Então, eu não queria isso para ela. Essa vida... E detalhe, alguém pode dizer assim, tadinha, ela casou aos 19 anos, ela talvez fosse uma pessoa que não tivesse estudo, ela talvez não tivesse emprego, dependesse financeiramente dele. Eu ia até perguntar sobre isso Nada agora. disso. Eu sustentava a casa. Era mesmo? Eu tinha 2... Eu tenho 2 empregos como servidora pública. Sim. Né? E eu sustentava, porque até então eu não era advogada. Sim. A advocacia surgiu na minha vida como, sabe, assim, uma alternativa que também veio por orientação do advogado que fez o divórcio. Olha aí. Ele olhou para mim e ele viu aquela menina de 26 anos, 27 anos, muito sofrida, desgastada emocionalmente, psicologicamente. E ele, para injetar ânimo em mim, ele disse, olha, não te preocupa, não. Você é muito jovem, minha filha. Eu vejo em você uma juíza, uma desembargadora. Vá fazer direito, né? Ele, como advogado, disse isso, né? E a minha mãe estava ao lado e disse assim, pois eu vou matricular ela agora. Olha aí. E a minha mãe tomou essa iniciativa, né? Então, foi isso que aconteceu. Eu tive, pós-divórcio, depressão. Sim. Muito. Aí você saiu de casa e foi morar na casa da sua Tinha mãe? que ir para a casa do pai, porque era a única pessoa que ele temia. Ainda. Se eu fosse alugar uma casa, não ia dar certo, porque ele ia achar, ele ia me perseguir, apesar de, naquele tempo, não ter todo esse amparo de políticas públicas para a mulher. Né? Isso se deu no ano 2000. Já fazem 25 anos. Foi em janeiro de 2000. Então, assim, não tinha Lei Maria da Penha, não tinha... Eu não sei se tinha Delegacia da Mulher, eu realmente não me recordo. Eu sei que eu fui na delegacia ainda temendo, porque eu pensei assim,
eu vou sair de casa, vou deixar todas as minhas coisas lá. Então, eu vou na delegacia comunicar o fato. Sim. E foi o que eu fiz, né? Mas, graças a Deus, fui muito bem recebida e a orientação que eu tive, não, para preservar a sua vida, você pode sair que você não vai perder nada. E foi isso que eu fiz. E aí foi um recomeço. Eu nem sei, Francis, se eu te conto alguns detalhes ou se eu salto eles, talvez eles não sejam relevantes, mas eu fique à fui... vontade. É. Houve essa perseguição por parte dele, Sim. né? Quando eu comecei, eu fui para a casa do meu pai, ele me ameaçou de morte, ameaçou que ia matar todo mundo da minha família. E eu disse assim, Senhor, eu vou passar por isso. E numa certa feita, eu estava numa parada de ônibus, aguardando o ônibus para ir para a casa do meu pai. Já fazendo pré-vestibular para direito. E ele surgiu assim, do nada. Graças a Deus que eu estava numa parada de ônibus lotada. Isso em 2001. Mas eu tive um susto, não foi normal. Quando eu vi aquela pessoa se aproximando de mim, e aí ele só deu um recado. Triste recado. Ele disse que violência é um prato... Aliás, que vingança é um prato que se come frio. Tem muitas pessoas que morrem de bala, de faca, atropelado, e não sabem por quê. Olha aí. E pronto. E saiu. Me deu esse recado, deu um beijinho no rosto, igual o Judas, né? E saiu. E nunca mais tivemos contato. É tanto que ele nunca pagou pensão para filho nenhum. Nunca pagou. Né? Eu ainda procurei, mas depois eu disse, quer saber de uma coisa? Se a pessoa não dava enquanto estava debaixo do teto comigo, imagina divorciado, né? Sim. E aí foi isso. Aí eu comecei uma nova jornada, que você entra numa faculdade, parece que tudo renova, né? Sim. Só que eu já era pedagoga, já era formada em pedagogia. pela Universidade Federal do Piauí, era professora Sim. já desses dois estados, né? Do estado do Piauí e do estado do Maranhão, professora, né? Que eu, graças a Deus, eu passei no concurso aos 18 anos. Então, assim, quando eu casei, eu já tinha minha fonte de renda. Que bom. Imagina, né? Agora, imagine se eu dependesse financeiramente desse homem, né? Então, as coisas não teriam sido tão fáceis e talvez, eu não sei, as coisas têm que ser como são. Mas talvez eu não tivesse tido essa coragem também, coragem né? de realmente dizer, eu vou porque eu tenho, se não der certo, eu tenho como me sustentar. Sim. É? Sim. E aí, no caso, você foi cursar direito por conta desse advogado que falou e Sim. tal, mas no decorrer do curso começou a gostar, se identificar. Sim. Porque, quando foi que você deu ali aquele start de dizer, não, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou seguir, né? Meu talento está aqui. Até porque, quando eu fui fazer direito, fui fazer porque minha mãe disse, pois ela vai fazer sim, doutor, eu vou matricular ela. Então, assim, eu fui, mas eu nunca me vi advogada. Nunca nem passou pela cabeça. Foi um curso que nem sequer, quando eu prestava vestibular, cogitei fazê-lo, né? Mas quando eu estava lá, eu comecei a ver que aquela situação que eu estava e que me depreciava, que me abatia, que me humilhava, ela podia ser, como falou aí no início do texto, né? Transmutada. Eu poderia usar o conhecimento que o direito estava me dando para dizer, você não precisa passar por isso. Sim. Então, você sentiu na pele e agora sabe que... Eu fui me instrumentalizando, Sim. tecnicamente falando, para poder chegar para as outras pessoas e dizer, você não precisa sofrer isso. É lógico que para me divorciar também não foi fácil, porque existe a questão religiosa, existe todo o aconselhamento que você tem de que casamento é uma coisa para sempre. Então, aquilo pesava muito em mim. E isso foi que me fez passar ainda muitos anos. Né? Porque se eu não tivesse esse compromisso de casamento é algo para sempre, eu teria me divorciado com 1 ano de casada, porque eu não aguentava mais. Que é algo importante até para a gente falar, porque fé é uma coisa, religiosidade é outra, né? Eu até digo que espiritualidade é outra. Sim. Então, a nossa conexão com Deus não tem nada a ver com religião. Só que muitas religiões, elas terminam doutrinando pelo medo. E muitas mulheres, eu conheço mulheres muito religiosas, mulheres
que também bancam até a casa, mas que vivem em um casamento Subjugadas. ruim, subjugado, por conta da religião. Uhum. Não, casou, o que Deus uniu, O homem não separa. o homem não separa. Né? Então, assim, existe, infelizmente, ainda isso. É. E, claro, cada um tem seu momento, mas na minha cabeça isso é muito claro. Se você é filha de Deus, eu também sou, todos nós somos. Se Deus que nos fez, nós temos valor. Então, a gente não pode estar num lugar onde tem alguém que está nos desvalorizando. Exatamente. Então, o que Deus uniu, isso aí eu acho que não é bem assim, sabe? Eu acho que E Deus não tem prazer em nenhuma mulher estar sofrendo violência, né? Exatamente. Não o tem. amor de verdade não machuca, né? Não diminui. Então, essa coisa da religião que, lógico, por um lado ajuda algumas pessoas, mas por outro deixa a pessoa presa naquela caixinha por conta dos dogmas e das crenças e tudo mais. E eu tenho levado a muitas igrejas, né? Feito diversas palestras para muitas mulheres. Mulheres que estão ali sofrendo caladas em nome da religião. E a gente precisa dizer para elas, olha, Deus não vai deixar de te amar. Sim. Deus não vai te punir, te castigar, porque você está sofrendo por um casamento que esse homem está te maltratando. É. Esse Deus que ama ele é o mesmo Deus que ama você. Exatamente. Então, ele não quer que isso aconteça com você, né? Mas olha que isso não é fácil quando a gente acaba sendo doutrinada para não se separar. Exatamente. E aí, dentro desse estudo, dessa sua jornada pelo direito, você foi para o direito previdenciário. O que fez você escolher essa área do direito? Olha, Franz, quando a gente está fazendo a faculdade, a gente é muito alimentada de que eu vou fazer concurso, eu vou passar nisso, eu vou passar naquilo. E aí você sai da faculdade, você começa a estudar para concurso, mas de repente não passa no concurso. Sim. Eu sempre batia na trave. E aí eu vou te contar um fato que talvez eu nunca tenha contado para ninguém, mas foi um fato assim decisivo. Eu me formei em 2006. Sim. E aí, passei um ano fazendo o preparatório. E... Como é que é, meu Deus? Acabei dando um branco aqui. Esse fato que... Pronto. A questão da por que eu optei pelo direito previdenciário. Né? Pois vamos lá. Eu fazendo os concursos, sempre batia na trave e tudo mais. E tinha que advogar, porque eu tinha 2 filhas para sustentar. E advogava e trabalhava. Era um corre-corre, era uma vida assim... sacrificada demais. Demais mesmo. Assim, muito sacrificada. Em termos de correria, né? Não tinha tempo nem para mim. E aí, um certo dia, eu recebi o resultado de um concurso. E aquilo me deixou muito triste, porque eu estava classificada... Mas eu não fui chamada e o concurso estava expirando. E eu sabia que eu não ia mais ser chamada, né? E aí eu entrei no quarto. Eu tranquei literalmente a porta. Eu peguei a Bíblia e disse assim, Senhor, do jeito que você está bem aqui na minha frente. Eu disse, Senhor, senta bem aqui. Eu quero falar contigo uma coisa agora. Eu preciso falar isso para ti. Eu quero que o Senhor me dê um norte, porque eu não aguento mais bater na trave. Sim. Eu não aguento sair de casa de manhã para dar aula, meio-dia, entrar noutra escola, à noite ir para outra escola, cuidar das minhas filhas, advogar, cliente cobrando, ir para o fórum. Porque, na minha época, o processo era ainda no computador para imprimir o papel para levar para o fórum. 3 vias, entendeu? Era assim. Difícil. Era hoje, advogado raiz. Hoje a IA ajuda muito. Hoje está bem, mas... hoje está doce, meu. E aí, o que acontece? Eu ali, já me partindo por dentro e abri a Bíblia, e foi um texto que foi, assim, um divisor de águas. O texto saltou para mim, o texto falou para mim. O texto dizia, em Tiago, parece capítulo 1, que disse assim, não pense... Eu vou parafrasear. Sim. Não pense você que receberá do Senhor alguma coisa... Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando eu li aquilo, eu disse, o Senhor está me chamando de inconstante. O Senhor está dizendo que eu não sei o que é que eu quero. O Senhor está dizendo, diz o que tu quer
que eu vou te ajudar. E aí eu disse, meu Deus, é verdade. Aí caiu a ficha. Eu tô me debatendo para todo lado. E, até então, eu fazia todos os ramos do direito. Se chegasse criminal para mim, eu fazia criminal. Se chegasse previdenciário, eu fazia. Se chegasse consumidor, eu fazia. Se chegasse família, eu fazia. Eu fazia todos. Não tinha ainda... Ainda bem que foi uma escola. É. Mas eu fazia todos, né? Mas a gente precisa de um nicho específico. Sim, é verdade. Então, você ainda não tinha definido o seu nicho. Não tinha essa definição. Eu fazia tudo, né? E aí, trabalhando. E aí, quando Deus disse, escolha o que você quer fazer, que eu vou te ajudar. Foi essa palavra que eu recebi. Eu disse, pronto. Pois tá bom, vou te dizer o que é que eu quero. Eu quero ser uma grande advogada. Eu quero ser referência no que eu faço. Dá para o senhor fazer isso para mim? E aí, olha que desaforada que eu sou, né? E aí, eu entrei na internet, procurei um curso de como advogar, como ser uma boa advogada, como ser uma excelente advogada. Fiz esse curso, paguei, inclusive essa semana, folheando as coisas, encontrei a agendinha, 12 parcelas de R$ 147 o curso. 12 parcelas de 147. Paguei esse curso e fiz todas aquelas orientações, aqueles ensinamentos que aquele advogado me apresentou ali no curso. E eu tive muito êxito em grande parte daquelas minhas iniciativas. Eu tive êxito, sim, né? Me tornei mais conhecida e fui crescendo. E eu não sou muito disciplinada nas coisas. Eu sou muito pragmática, eu sou muito do fazer logo, eu sou muito impulsiva. Mais impulsiva, né? Eu sou muito impulsiva. De verdade, é isso, eu tenho que reconhecer. Mas o que eu me proponho a fazer, França, eu quero ser a melhor. Sim. Entendeu? Mesmo que eu reconheça as minhas limitações, mesmo que eu reconheça que eu possa falhar. Você se esforça para ser a melhor. Mas eu me esforço para dar o meu melhor, entendeu? E aí, pronto, a coisa só veio deslanchando de lá para cá. Graças a Deus, fui crescendo, fui me tornando mais conhecida, fui tendo êxito. Passei 7 anos num canal de televisão apresentando um quadro. Sim. Tornei-me conhecida em Teresina. Depois fui para outra emissora, apresentei mais 2 anos. Aí depois fui para a internet. Ou seja, eu gosto muito da comunicação. Sim. A minha mãe sempre dizia assim, minha filha, você ou deveria realmente ser advogada ou deveria ser jornalista. E eu amo essa coisa de explanar, de conversar, né? De interagir com as pessoas, de ouvir. Tem gente que vai para o escritório, aí eu acho que ele olha assim para mim e diz assim, essa aí está apta para me ouvir. E, de fato, eu ouço a pessoa, né? Apesar de fazer algumas intervenções, mas eu ouço bastante a pessoa. Então, assim, eu me identifico. E por que o direito previdenciário? Porque, Fran, se uma pessoa... Eu sofri muito. Não é que eu tive a minha vida de sofrimento, mas um determinado momento da minha vida foi muito sofrido, muito dolorido. Então, aquilo me robusteceu para entender o sofrimento do outro. Então, eu sou muito empática na dor da outra pessoa. Eu me compadeço muito do outro. E eu vejo que nós vivemos num país altamente injusto, um país altamente dividido socialmente, um país que tem tanta injustiça que eu não gosto nem de falar que me enche de ira, tanta injustiça que tem no Brasil. E aí o seu trabalho o previdenciário é voltado mais para todo tipo de pessoas. Todas as ações previdenciárias. E aí, só para recapitular, o que são as ações previdenciárias? Aposentadorias por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, sabe? Benefícios assistenciais, que é o BPC-LOAS para idosos, para pessoas deficientes, né? Então, assim, todas as vezes, o primeiro benefício previdenciário que eu fiz, ele foi em 2008. E era uma pessoa que era portadora de AIDS. E era totalmente marginalizada essa pessoa. Sim. Ele foi excluído do trabalho. Ele vivia num casebre, lá na Vila Irmã Dulce. Na época, a Vila Irmã Dulce não era essa vila hoje muito mais, digamos assim, estruturada. Sim. Não, na época era bem... E aí, eu conheci esse rapaz, porque eu era professora de lá ainda, da escola do bairro, né? E eu conheci esse homem, eu fiquei com muita pena dele, da situação que ele vivia, de miserabilidade. Sim.
E aí eu disse, eu vou dar dignidade para esse homem. Uhum. E fiz, assim, mesmo Foi buscar todos os recursos possíveis. eu não sabia nem cobrar. Eu tinha pena de cobrar as pessoas. Aí meu marido dizia, tu tinha que ser a defensora pública. Porque advogado tem que cobrar. É. E tu não quer cobrar as pessoas. Eu ficava com pena, entendeu? Eu digo, não, bem, mas pelo menos eu tenho o meu salário. Não, tem história de ter salário, não. Tu tem que trabalhar, mas tu tem que receber pelo que tu faz. Mas eu ficava com muita dó das pessoas, né? Hoje, não, eu sei dividir Já conseguiu entender, né? Exatamente. O meu papel, o meu esforço, o que eu já me capacitei. Eu gasto muito com preparação. Muito mesmo. Com estudo, com curso. Eu nunca parei de estudar. Eu não paro de estudar. Eu pago um curso permanente de direito previdenciário nacional. Para se atualizar sempre, para estar né? todo dia. Porque o direito previdenciário, Franci, meu marido disse assim, minha filha, as leis mudam anualmente. Eu digo, anualmente? Meu querido, é diariamente. Não é anualmente. Eu sei. Todo dia o INSS baixa uma portaria, baixa uma resolução, baixa isso, baixa aquilo. Então, se eu não tiver ali atualizada, não pode ajudar as pessoas, né? E aí, se você olha para a sua trajetória, né, até aqui, eu gosto sempre de fazer essa pergunta para mim mesma. Se hoje fosse meu último dia de vida, eu ia feliz, né, ou eu ia triste por muita coisa que eu deixei de fazer. Então, quando você olha as pessoas que você já ajudou, né, através do seu trabalho, às vezes até através do seu exemplo de vida mesmo, né, da coragem que teve de tomar algumas decisões e tal, que sentimento vem, assim, dentro de você, né? O que aflora aí, olhando tudo isso que você fez e faz através da sua profissão, né? De ser uma advogada que, enfim, trabalha nessa área ajudando outras pessoas. Para começar, eu amo de paixão o direito previdenciário, eu amo o direito, eu vejo que o direito é uma possibilidade de, como disse o texto que abriu, né, de dar voz a quem não tem voz, de dar dignidade a quem está vivendo em dignidade. E se eu partisse hoje, eu partiria de verdade, feliz. Com a consciência tranquila. Com a consciência tranquila de que eu acredito que eu teria muito mais por fazer, mas o que eu fiz até aqui, eu posso me sentir realizada no sentido, e aí eu vou voltar para o âmbito familiar. Eu criei, mesmo como mãe solteira, né? 2 filhas lindas, maravilhosas, todas 2 formadas, todas 2 profissionais, todas 2 casadas, todas 2 mães de filhos, e nunca tive nenhuma decepção, nunca tive nenhum dissabor com a educação das minhas filhas. Todas sempre passaram de ano, sempre tiraram notas boas. Ou seja, as minhas amigas da universidade até diziam assim, cara, Adriana, Deus te abençoou muito com essas filhas, porque tu passa o dia todo no mundo. E aí essas meninas estão lá, estão estudando, são dedicadas, estudam sozinha, faz a tarefa sozinha. Eu não ensinei filho a ler. Eu sei. Eu não tinha esse tempo. Né? Você estava correndo atrás da subsistência, pelo vamos dizer menos assim, da subsistência delas, entendeu? Do colégio delas. Mas elas deram bom retorno. Que bom. A semente que foi plantada nelas germinou e deu bons frutos. E alguma delas quis seguir a área da mãe? Tem a caçula, que é advogada. Olha aí. Uma excelente advogada. A outra é dentista. Olha aí. Uma excelente dentista. Que bom. Então, assim, já é uma... A gente diz assim, já valeu a pena, né? Quando vê os filhos, assim, encaminhados e tal. Né? Com certeza. E hoje, né, você continua aí atuante, professora, coordenadora, né, desse Instituto Previdenciário Nacional e tantas coisas. E o que te faz, apesar do que você acabou de falar, e a gente sabe mesmo, né, da quantidade de injustiças mesmo que existe no nosso país, e o que te faz continuar acreditando, né, nessa tua profissão, não desanimar, porque eu acredito que você se depara com muitas situações assim... Nem me fale. Muito, como você disse, que causa até essa irritação, né, essa indignação. Então, o que faz você continuar nessa jornada, não desistir? Porque hoje você mesmo fala, suas filhas já estão aí, né, todas encaminhadas, você tem várias outras atividades e tal, reconhecimento. Mas o que te faz continuar nessa jornada aí, atuando
no direito previdenciário, né? Enfim, ajudando essas pessoas? Franci, eu acredito ainda na possibilidade. A gente tem que crer. Sim. Porque se a gente deixar de crer, a gente não tem sentido para viver. A Você vida perde todo o sentido. Então, assim, mesmo que eu olhe para o meu horizonte e eu vejo que assim, eu não vejo muita perspectiva de justiça, eu não vejo muita perspectiva de que a gente ainda tenha um país mais honesto, um país... Sinceramente, eu coloco a minha fé aqui, mas, por outro lado, tem um espelho que está me mostrando no retrovisor que país é esse que eu estou vivendo, né? Mas, assim, eu vou lutando, eu vou brigando. Dizem que eu sou muito briguenta e realmente eu acho que para advogar a gente precisa, primeiramente, não temer e ter independência. Porque no dia que o advogado tiver, aí eu vou usar uma expressão chula, o rabo preso, ele não serve para advogar. Sim, porque aí ele não vai estar a serviço da justiça mesmo, não é isso? Sim, exatamente. Ele vai estar a serviço dos seus pares. Sim. Então, eu só quero estar num ambiente em que eu tenha independência. Se eu puder falar o que eu penso, se eu puder fazer o que eu quero, certo? E na justiça, existe ainda essa possibilidade da gente mostrar esse lado. Agora, se ela será efetivamente realizada, é uma coisa. Se não, aí... E quando se fala em... A gente falou aqui, você falou um pouco da fé, né? Que você pegou ali a Bíblia e tal. Sim. E você coloca a sua fé na frente. Mas você também buscou, durante esse tempo, né? Até aqui, trabalhar o seu autoconhecimento. Sim. Você fez algumas, né? Você disse que estuda muito e busca muita coisa. Você teve um caminho também aí nessa área aí do autoconhecimento, para você entender quem é você, quais são seus pontos fortes, quais são os pontos de atenção, né, que tem que estar cuidando ali, e como isso te ajudou também e te ajuda? Eu acho que eu ainda tenho um processo muito longo ainda de autoconhecimento. Eu, mesmo tendo feito alguns estudos nisso, né, eu realmente fiz alguns cursos, foi online, não foi presencial. Sim. Eu fiz alguns estudos desse autoconhecimento, de saber quem eu sou, de saber quais são os meus valores, por que eu defendo isso, por que eu não defendo aquilo. Mas eu acho que eu me sinto muito inacabada. Sim. Eu acho que eu preciso melhorar. É em eterna construção, né? Eu preciso melhorar, eu preciso progredir. Eu sou uma eterna insatisfeita, entendeu? Eu sei, Fran, se você disser, Adriana, me diz aí teus pontos fortes. Eu poderia elencar alguns. Sim. Talvez coubesse numa única mão. Mas eu também sei quais são os meus pontos fracos, os pontos que merecem atenção. Eu também sei, entendeu? E eu acho que, com isso, eu fico dialogando comigo mesma diariamente, entendeu? A gente vive, é como disse o apóstolo Paulo, nós temos dentro de nós duas vontades, né? O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu nem faço. Mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço, né? Então, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, porque nós não somos bonzinhos por natureza. Certeza. E aí, essa coisa, não sei se você chegou a fazer aquele teste de perfil comportamental. Não. Existe um teste que, pelo menos quando eu fiz, para mim foi muito legal, porque a gente fica entendendo por que a gente age de determinadas formas, Preciso fazer. Depois eu vou te apresentar. E é muito legal quando a gente recebe o retorno desse teste, né? O feedback, porque você vai vendo que você não é uma... às vezes a gente, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil dominante e influente, que eu já acredito que você é, só em olhar assim, né? Dominante e influente. O dominante e influente, ele jamais vai ficar calado, né, em um momento assim que ele vê, né, ainda mais se os valores dele ali tiver justiça como um valor principal. Então, ele não vai se calar. Ele também não quer receber ordem de ninguém, né? Então, ele tem dificuldade de receber ordem. Ou se ele até faz, mas se alguém explicar para ele por que
que ele precisa fazer e ele entender aquilo. E aí, desde criança, eu sou dominante e influente. Desde criança, eu não aceitava se a pessoa só dissesse assim, não pode fazer. Imagina. Aí eu ia perguntar, mas por que eu não posso fazer? Então, a pessoa tinha que me convencer por que eu não poderia fazer aquilo. Então, quando a gente pergunta isso, é muito interessante, porque a gente vai entendendo quem a gente é. É interessante. A gente vai tendo o equilíbrio também. Ok, eu sou dominante, mas eu tenho que dar uma baixadazinha de bola bem aqui e levantar um pouquinho aqui, né? Por exemplo, a conformidade, né? A estabilidade. Porque quem é estável é aquela pessoa mais mansa, que ouve mais. Então, a gente vai entendendo que, na realidade, no nosso perfil, a gente tem todas as letrinhas lá, que é o DISC, né? Que é o nome do teste. Mas que a gente tem... Algumas, elas são mais... predominantes na nossa personalidade. E quando a gente sabe disso, a gente vai ajustando um pouco. Porque também nessa de ser muito dominante, às vezes a gente entra em encrenca que não precisava entrar, né? Fala coisas ou faz coisas que não precisava fazer, né? E tal. Então, mas a gente é humano e a gente vai, né, de alguma forma, entendendo e ampliando esses conhecimentos, estudando. Outra coisa também é a terapia, né? Que existem vários tipos de terapia. Tem gente que não se adapta àquela terapia de chegar lá e ficar falando. E o outro lá só escutando. Que a gente gosta de conversar, né? Quem tem essa coisa da influência gosta de conversar. Mas, de alguma forma, encontrar alguém que não tenha nenhum tipo de ligação com a gente, não é amigo próximo, não é filho, não é marido, para dizer algumas coisas ou apontar algumas coisas que às vezes a gente não está enxergando, que é o ponto cego, né? O tal do meu ponto marido cego. Enxerga e diz. Não é? Mas, assim, tudo isso faz parte da nossa evolução. E só a gente ter a consciência, como você já disse, ó, eu sei elencar aqui meus pontos fortes e sei também que tem muitas questões a serem melhorar. trabalhadas. Então, isso aí já é o primeiro passo, porque... como eu digo, às vezes a pessoa tem alguma questão, sei lá, com alcoolismo. Sim. Mas enquanto a pessoa não admitir para ela mesma que ela precisa, que ela tem essa situação, né? Ela não vai conseguir se curar, porque primeiro ela tem que admitir que ela tem aquilo. Sim. Então, isso também é muito legal. E que quanto mais a gente se lapida, mais a gente pode servir melhor o outro. Exatamente. Não é isso? É sim. Então, essa coisa que eu quis comentar aqui com você... para entender, né? Se você já tinha buscado alguma coisa de autoconhecimento, que você falou que sim. Eu fiz alguns cursos justamente, aí você tocou meteu o dedo no meu olho. Porque uma vez eu me meti numa encrenca muito grande por conta de ter falado num grupo de WhatsApp e foram levar para uma outra pessoa que estava que era amiga dessa pessoa, né? E isso me trouxe uma dor de cabeça tão grande. E aí eu comprei um curso de como controlar a língua, de como ser mais manso. Comunicação não violenta, né? Essas coisas assim. Eu sofro demais com isso, porque eu realmente reconheço que, às vezes, a minha comunicação né? Impulsividade, às vezes a comunicação... Às vezes a gente tem razão naquilo que está falando, mas é a forma como fala. Né? Eu sou muito podada pelo meu marido por conta disso. Que ele disse que, às vezes, eu estou certa, mas eu falo errado. Pronto. Vou lhe indicar depois uma pessoa para você ir, que vai ajudar também nesse ponto. Porque eu acho que todos nós, Deus nos criou com dons e talentos. E, às vezes, só precisa dar uma podadazinha, né? Uma lapidada para ficar melhor ainda. Então, assim, é muito tranquilo isso hoje para mim. Antes, não. Porque quando a gente não tem muito... essa percepção do autoconhecimento, a gente fica sempre querendo botar para debaixo do tapete aquilo que não está legal. Não quer nem conversa com aquilo, né? É esconder. Mas, assim, todo bom profissional, não existe excelente profissional sem ser uma excelente pessoa. Não, o CNPJ não é separado do CPF, né? Então, assim, nós precisamos, cada uma, eu acredito, no meu ponto de vista, cuidar da nossa pessoa, do nosso ser integral, não é? É a parte profissional, mas é a parte do ser mulher, do ser mãe, do ser amiga, da parte espiritual, que é muito importante, né? E eu faria um adendo aí, Fran, ainda mais que existem profissões que você fica como uma esponja. A sua absorvendo problema. Que, às vezes, quando você chega em casa, a única coisa que você
quer é não falar com ninguém, Sim. é não estar disposto para ninguém, entendeu? E às vezes eu fico assim, Uhum. porque por dia, e quem está comigo no dia a dia vê, poxa, doutora, como a senhora é cobrada, poxa, doutora, como... Toda hora tem que tomar uma decisão, né? É muito... Isso, a gente tem que estar, assim, afiado para tomar decisão. A gente tem que estar afiado para responder. A gente tem que estar afiado para tomar uma posição ali de imediato, porque às vezes dá tempo a gente pensar, planejar, elaborar, sistematizar, mas às vezes não dá. Verdade. Às vezes ali é queima-roupa e você tem que ser certeiro, porque se você não acertar... E você falando aí, eu me lembrei daquela cena de Jesus, que sempre tem no Evangelho, que Jesus sempre foi muito, pelo que a gente sabe ali, né, que está no Sim. Evangelho, uma pessoa muito comedida, mansa e tal, mas tem uma passagem lá que ele se revoltou lá, saiu jogando tudo no chão, né, porque estavam fazendo comércio. Então, assim, o que eu entendo, né, que a gente precisa saber se posicionar em alguns momentos, e dependendo de com quem a gente fala, realmente, se a gente for muito na mansidão e na diplomacia, a coisa não acontece. Mas se a gente consegue ali, minimamente, domar essa fera que existe dentro da Isso. gente, né? difícil. Aí a coisa fica melhor, porque a gente também não vai trazer um outro problema para a nossa vida. Mas eu entendo, sim, que advogado, muitas vezes, precisa se posicionar. A gente precisa ter saúde mental, viu? E aí é onde entra essa grande importância, né, da gente buscar, que muitas vezes é negligenciado. A gente encontra tempo para tudo. Muitos advogados. Para trabalhar. Eu vi um advogado esse ano, morreu na porta do fórum. Você viu? Não. Aquele advogado? Não soube. O cara ia saindo do fórum. Ele teve um ataque cardíaco, meio-dia. A gente estava lá em cima, todo mundo correu para ver. Ele estava resolvendo os problemas. E muitos advogados cometem suicídio. Porque é muita pressão, né? Muita pressão. Muita pressão. Então, fica aí a dica, né, aqui da nossa advogada Adriana, né, desse nosso papo. Você que está do outro lado assistindo, é advogado? Cuide da sua saúde mental, né? Busque ajuda. Tem tanto tipo de terapia diferente. A gente precisa às vezes até escapes. incluir, né, um hobby, uma coisa que você gosta muito. E aí eu até vou aproveitar e perguntar, tem alguma coisa que você goste muito de fazer que ele traga essa, sabe, é a válvula de escape, assim? Eu descarrego, sabe como? Eu maratono no final de semana, quando eu posso, em filmes. Gente, né? Eu sou obcecada por filmes. Filmes que tratam da Segunda Guerra Mundial, filmes sobre tribunal, sobre júri, sobre advogado. Tudo da área que trabalha. Meu Deus, eu amo de paixão. Amo aquilo ali tudo, né? Então, eu viajo no filme também, né? E pronto, tem um hobby que está substituindo esse aí, que é estar com minhas netas. Olha aí. Meu Deus! Esse aí é uma coisa maravilhosa. Eu também já tenho um netinho lindo. E para mim, eu digo que não é terapia, mas é terapêutico, né? Porque você fica ali, brinca. Gente, pelo amor de Deus. Ali você se permite, né, amolecer. É um presente de Deus, os netos. Viu? Verdade. Meu Deus, eu até disse num post que eu fiz que é uma possibilidade que Deus nos dá de criar novamente os nossos filhos. Já que a gente não teve tanto tempo para estar com eles, mas os netos é uma segunda chance. Exatamente. Agora você é aquela parte mais leve, né? Porque você não tem a pressão, a obrigação, a responsabilidade é só para brincar. Só né? amar. Eu digo, é só amar e cheirar. A vovó só quer amar e cheirar. Qual a idade das suas netinhas? Uma tem 1 e outra tem 1 e 12 meses. São bebezinhas. Não, tem 1 ano e 10 meses e a outra fez 1 aninho agora. Olha, que lindo. Então, estou naquela fase mais gostosa possível de vovó, eu quero esse colar para eu tirar, para botar... É muito gostoso, muito bom mesmo. Eu amo de paixão. Pois que bom. E aí, dentro dessa sua rotina... Hoje você ainda tem uma rotina muito... Corrida? Tenho. E você se permite, assim, ou pelo menos pensa, né, na hipótese de desacelerar um pouco? Para aproveitar mais a vida? Sim. Eu consegui me aposentar de um dos empregos, né? O outro eu já tenho os requisitos para me aposentar, mas ainda não pedi por pura conveniência. E eu quero desacelerar no sentido que eu encontre alguém. Eu já delego funções. Sim. Eu já passo de, tipo, uma semana sem ir no escritório, se eu vou para um congresso, para uma coisa, eu já fico sem, porque eu sei que quem está lá são profissionais, são responsáveis também, né?
Mas eu penso no futuro, Franci, ficar mais só na questão, não é nem ser gestor, porque o gestor, quem vai gerir o negócio, ele tem que estar afiado, sei lá, ele tem que estar por dentro. Sim. Ele tem que ter uma visão geral, ampla da coisa. Eu quero dizer, aquele escritório é meu, ele está sendo tocado, eu estou acompanhando, mas eu não estou dentro da me operação, debruçando sobre ele, porque eu ainda faço isso, apesar de ter 4 pessoas fazendo, mas eu ainda verifico as petições, eu ainda acompanho, tem que fazer isso aqui. E eu queria só simplesmente dizer, gente, faz isso aí, que hoje eu vou ficar com a Mileninha, eu vou ficar com a Isabelinha, eu vou ficar com os 2 que vai chegar. Mas uma hora vai dar certo, né? É só encontrar um bom advogado que tenha também a cabeça do gestor para fazer essa gestão, né, da sua empresa. Essa transição que eu quero fazer. E as pessoas que estão assistindo a gente, você pode deixar assim alguma, sei lá, qual o tipo de problema que você mais resolve, assim, que é mais recorrente, que as pessoas chegam te procurando? Olha, na realidade, Fran, eu faço muita coisa. Mas assim, deixa eu molhar até a garganta. E eu vou precisar do meu celular para poder comunicar uma coisa aqui, né? Então, assim, o que eu poderia dizer de problemas que eu mais resolvo? A ação que eu mais amo fazer, sobre a qual eu já escrevi para revistas, é o auxílio acidente. Por que o auxílio acidente? Porque o auxílio acidente é aquele benefício que as pessoas desconhecem, e muita gente confunde com auxílio doença. Sim. O auxílio acidente então, é uma coisa totalmente diferente. Então, ensine aí Ele pra é gente. desconhecido. Primeiro porque o INSS não tinha nem link lá para você solicitar. Não tinha. E o que é o auxílio acidente? Suponhamos que eu estou indo para o meu trabalho, né? Um comerciário está indo para o trabalho dele na motinha dele e ele é acidentado. Sim. Certo? E aí ele quebrou, digamos, o tornozelo dele, quebrou o punho dele. Aí a empresa dele vai encaminhá-lo para o INSS, se ele passar mais de 15 dias, né? Vai encaminhar ele para o INSS. O INSS vai dar um auxílio doença para ele. Sim. Digamos, ele vai precisar passar 2 meses afastado do trabalho. Ele vai gozar a licença, o auxílio doença, que hoje é benefício por incapacidade temporária. Ele vai gozar esse benefício. Quando terminar esse benefício, se ele ficou com sequelas, se ele ficou sequelado, sim, ele botou pino, botou platina, botou parafuso, a mão dele não tem mais a mesma força. Sim. Mas ele não sabe que existe uma indenização por aquele acidente. Ah, você está falando de DPVAT? Não, o DPVAT acabou em 2022. Não é DPVAT. É o auxílio acidente, que é uma indenização paga pelo INSS porque eu fiquei com redução na minha capacidade laboral. Olha aí, e muita gente está aqui nos vendo e não sabe e fez uma cirurgia na coluna porque ele deu hérnia de disco, aí foi uma doença ocupacional, né? Mas o acidente de trabalho, a doença ocupacional, ela é equiparada a acidente do trabalho. Olha aí, então, dá a essas pessoas direito. Ainda tem um detalhe que é o maravilhoso, que eu amo de paixão. Por que eu amo tanto esse? Porque eu me acidentei, eu recebi o auxílio-doença, cessou. Aí eu vou partir para o auxílio-acidente. Eu posso voltar a trabalhar normalmente, de carteira assinada, eu posso botar empresa, eu posso casar, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem nada a ver. Não vai tirar esse Não direito. É a empresa que vai pagar, Sim. Quem vai pagar é o INSS. Ah, doutora, quer dizer que eu posso abrir minha empresa? Pode, recebendo teu auxílio acidente. Quer dizer que eu posso assinar minha carteira de novo? Pode, na outra empresa você pode abrir sua carteira. Ah, doutora, mas eu me acidentei em 1900 e pouco. Na época, você tinha carteira assinada? Na época, você era empregado? Pô, não importa se hoje tu está desempregado. A gente vai buscar lá na época. Mas e esse auxílio, ele é para a vida toda? Ele é para a vida toda. Olha, interessante, eu não sabia. Ele é até você morrer ou até você se aposentar. Aí, quando você se aposentar, o auxílio acidente, ele não é que ele vira a aposentadoria.
o que você recebeu de auxílio acidente, ele vai ser computado com o teu salário para calcular e aumentar a tua aposentadoria. Olha que coisa interessante. Entendeu? É minha paixão, auxílio então, acidente. gente, ó, quem não sabia disso, eu também não sabia. Fique sabendo agora. Fique sabendo agora. Qualquer coisa, procure aqui. Pode procurar, a gente. doutora Adriana. Outra coisa que, de repente, sei lá, as pessoas lhe procuram que nem sabia também, que é um direito. Pronto. Outro benefício que eu faço bastante, que não é benefício previdenciário, já é do âmbito familiar, são ações de interdição, curatela. E o que é isso, Adriana? Até porque, quando alguém incapaz vai requerer um benefício, por exemplo, se você tem um filho autista, Sim. você é baixa renda, aí você vai requerer um benefício para esse menor. Sim. Esse menor, ele não pode ser representado por ele mesmo, né? Ele não pode se representar. Aliás, perdoe-me, o menor, obviamente, ele é representado pelo pai e pela mãe. Você tem um filho maior de idade e tem uma autista, condição assim. Né? Ele é autista grau máximo, ele não interage, ele não se desenvolve. Então, o que acontece? Ele, mesmo sendo maior de idade, ele poderia, como alguém de 21 anos, ele poderia ajuizar uma ação. Mas como ele é incapaz civilmente para os atos da vida civil, você que é a mãe dele, ou o pai dele, ou a irmã dele, e se não for ninguém, o Ministério Público, se não for o Ministério Público, o abrigo onde ele está, vai entrar com uma ação requerendo a curatela dele, a interdição dessa pessoa, para reconhecer que essa pessoa é incapaz de gerir a sua própria vida. E aí, essa pessoa vai requerer o benefício para ela. Entendi. Então, eu faço com muita frequência as ações de interdição. Por exemplo, eu já interditei o meu marido. Adriana, que marido? O meu atual marido. Por quê? Porque ele foi vítima de um AVC hemorrágico, roto. Então, ele ficou incapaz de falar, ele não se movimentava, ele não falava direito, ele não fazia nada. Ele não tinha condições. Não, nenhuma. Então, eu tive para movimentar o dinheiro dele, para ir ao banco. Sim. Eu interditei. Né? Só que os anos se passaram, ele foi para perícia, aí ele foi recuperando, foi fazendo fisioterapia, foi fazendo terapias. Todas as terapias que ele fez, fonoaudiologia, todos os médicos que ele fez, tudo. E o que acontece? Ele recuperou a capacidade dele. Então, aquela condição, aquela curatela provisória que eu tinha, ela foi cassada. Sim. Porque, no final, ele se submeteu a uma perícia com uma equipe multidisciplinar. Ele falou tudo direitinho, expressou que ele mesmo ia ao banco, resolvia o dinheiro dele e tudo mais. Ela disse, doutora, como ele está apto para resolver a vida dele, a curatela será cassada. Né? Pronto, entendeu? Então, a curatela... Muitas vezes, você tem um pai idoso de 90 anos que não tem mais condição de ir ao banco, que não tem condição de resolver os problemas dele, deu um AVC, deu Alzheimer. Você quer resolver a vida dessa pessoa? Tem que curatelar. Tem que interditar. Não é porque você é mau. Não é porque você quer o prejuízo do seu pai e sua mãe. Não, porque ele pode até voltar. Né? Mas naquele momento, temporariamente, ele não tem condições. Então, tem que interditar. É interessante, porque quando a gente fala assim, interditou fulano e tal, a gente pensa que é para sempre, que tal, mas ela pode cessar em um determinado momento, né? Com certeza. Muito bem. Voltando a pessoa a manifestar sua própria vontade, o que não pode... Uma coisa que é super frequente, Fran. Olha o que é super frequente. Fulano deu, de fato, que acontece muito, AVC. Sim. Acontece muito AVC, principalmente em idosos. Aí os filhos querem ir ao banco, sacar esse pagamento desse filho, desse pai. O banco não libera. Ah, mas está aqui a certidão de nascimento, está aqui meu documento. Não libera. Agora, se tu for com a curatela, ainda que seja provisória, ele vai abrir todas as portas do banco. Qualquer repartição pública, você pode resolver qualquer coisa daquela pessoa. Entendeu? Então, essa cura... E outra coisa, meu pai tá incapaz de manifestar a vontade dele, mas ele fez toda a terapia, que nem fez meu marido, e ele retornou. Ele agora sim sabe o que ele quer, sabe manifestar a vontade dele, pronto. É muito importante a informação, né? E ter alguém que possa... Porque... Isso aí é uma burocracia tanto, né, para resolver. Então, se não tiver uma pessoa ali que entenda, que mostre ali o caminho. Eu me lembro que eu fui voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer por muito tempo.
E era uma confusão, às vezes, para conseguir um benefício, né? Que fala. Não sei nem se é esse BPC, o nome mesmo. Para Luas. essas crianças e tudo mais. Então, tinha lá uma voluntária que era mais entendida disso e tinha outra advogada. Mas é isso. Se não tiver, fica aquela pessoa passando muita necessidade, que não pode comprar nenhum remédio, né? Exatamente. Mas realmente tem que ir pelo pelo caminho ali acompanhada por alguém, né? E a gente pensa assim, mas as redes sociais, os meios de comunicação, as pessoas hoje não sabem das coisas. Não, não. É não. Eu passei, como eu disse, 7 anos na televisão, quase que... Diariamente? Não, era uma vez por semana. Falando dos direitos das pessoas. E tinha o quadro era para ser o quê? 5 minutos, às vezes ia para 27, 30 minutos. Porque o povo do outro lado, doutor, e assim, assim, assim. E eu ia respondendo ali. Muita dúvida, né? A queima-roupa. Tem gente, Fran, que pensa assim... Ele mora na cidade, ele nunca pagou o INSS, aí ele adoeceu. Aí quer bater na porta do INSS para receber um auxílio-doença. Por que ele vai receber auxílio-doença? Ele não vai receber auxílio. Né? Ele nunca contribuiu. Aí tem gente que diz assim, mas não tem nada não. Quando eu ficar velha, eu vou me aposentar. Como que você vai se aposentar? Você não vai se aposentar. Nunca. Eu digo, existem situações em que você não vai se aposentar nunca. Que situação é essa, Adriana? A situação é, você ficou idoso e você não contribuiu. Como é que você vai se aposentar? Nunca. Não aposenta. Mas eu ouvi dizer que fulano nunca contribuiu e se aposentou. Não, ele não se aposentou. Ele recebe um benefício de prestação continuada porque ele preencheu os requisitos. Quais são eles? É pobre, não tem... Pobre, miserável, nos termos da lei. Quem está falando sou eu, a miserabilidade é a ferida. Então, ele é miserável, ele não tem quem possa manter ele, nem ele e nem a família dele, né? Ele tem que ter um CAD único atualizadíssimo, porque se desatualizar, na mesma hora cortam, certo? Então, ele tem que ter uma deficiência, uma incapacidade de trabalhar. E aí? Se você não tem esses requisitos, você nem se aposenta e nem recebe BPC. Infelizmente, é assim. É muita informação. Gente, como é que eu estou aí de tempo? E aí a gente vai falar agora, né, da nossa marca patrocinadora. Aproveitar aqui esse intervalinho aqui para a gente falar da Madame Petit. A Madame Petit é uma loja aqui em Teresina que apoia o nosso projeto aqui, o nosso podcast, Elas Têm Poder. É a marca que me veste, eu sou cliente há muito tempo já, mas ela está aqui com a gente porque ela acredita na importância, né, da gente trazer mulheres como a Adriana e tantas outras que vêm aqui para ensinar, para deixar aqui ensinamentos, para contar também sua história, inspirar as outras mulheres que estão ali do outro lado. Então, para isso, a gente precisa, né, de marcas que acreditem no nosso podcast, não é? E aí, a Adriana já gostou aqui do meu look de hoje. Amei. Já disse que vai lá, viu? Então, se você também quer conhecer a Madame Petit, é só colocar a câmera do seu celular, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. E aí você vai ver lá o Instagram da Madame Petit com roupas lindíssimas. O atendimento é maravilhoso e vale muito a pena você conferir. Se você não é aqui do Piauí, você também pode e eles enviam para qualquer lugar do Brasil. Então, é isso. Então, Adriana, vamos continuar aqui. A gente ainda tem alguns minutos, né, para conversar. E diante de todas essas informações importantes que você trouxe para a gente, eu quero lhe dizer assim que o advogado, muitas vezes a gente que não conhece, né? E lógico, o ser humano tem o bom médico, tem o médico mais ou menos, né? Tem o professor, tal. E também tem o advogado. E, às vezes, existe muito essa... Como é que eu posso dizer? É uma imagem deturpada do que seja o advogado por conta de algumas situações que acontecem. Mas... tudo na vida, toda profissão, eu acredito que ela tenha uma utilidade. E se a pessoa que está exercendo aquela profissão, ela tiver valores, ela tiver um propósito, ela entender por que Deus colocou aqueles talentos nela para ela desenvolver aquela atividade, eu acredito que ela leva essa atividade com muito mais força, né, muito mais consciência. E aí, tudo isso que você acabou de dizer aqui para a gente... o quão é importante, né, numa situação,
sei lá, da pessoa que sofreu ali um acidente ou da pessoa que está precisando, né, alguém da família interditar por alguma situação. Todas essas situações que você colocou, o quanto é importante o seu trabalho, né, dentro dessa sociedade, desse mundo, enfim. E aí, às vezes, no cansaço ali do dia a dia e na rotina, que é muito pesada, né, muitas vezes a pessoa nem lembra. Você, às vezes, nem lembra da importância que faz na vida das pessoas. Verdade. Através do trabalho. Aí vai dizer, mas ela não faz de graça. Mas quem é que... O médico opera de graça, Sim. né? Ainda que a pessoa né? saia dali direto para o cemitério, né? Sim. E eu acredito também que, como uma pessoa espiritualizada e tudo, você já, sim, ajudou pessoas sem cobrar. Pro bono, né? sim. Com certeza. Por alguma situação específica e tal. Mas, assim, você tá de parabéns, então, assim, pela garra, por não ter deixado aquelas situações lá do início da vida lhe paralisar, né? Achar que você era menos. Enfim, porque essa questão de violência doméstica, ela termina mexendo muito na autoestima. E aí, em algum momento, a sua autoestima ficou muito para baixo? Com certeza. Você ficou desacreditada do seu poder, né? Do seu valor? Com certeza. Como é que foi esse ressurgimento das cinzas, né? É verdade. Eu te disse, quando eu me divorciei, eu tive depressão muito séria, muito severa. E o médico me afastou de todas as minhas funções. Eu passei 6 meses, realmente. Ele disse, você vai parar 6 meses sem fazer atividade nenhuma, assim, profissional, né? Sim. Para tomar medicação, para poder colocar o seu sistema nervoso aí, suas sinapses aí estão tudo louca, estão tudo doida aí. E organizar. E graças a Deus eu consegui. Fiz terapias também. Porque, assim, um divórcio não é fácil. Um divórcio sem problemas não é fácil. E um divórcio com violência, ele é muito mais difícil, né? Então, assim, eu recapitulo toda essa trajetória dizendo assim, eu tinha que passar por isso para eu poder chegar para outras pessoas, outras mulheres, outras vítimas, e dizer para elas, você não precisa ficar nessa situação. Existe um outro lado que, nesse momento, as circunstâncias não te possibilitam ver, mas elas existem. E, muitas vezes, uma mulher ela não consegue sair desse ciclo de violência, não é porque ela dependa financeiramente, não é porque tem os filhos. Às vezes, é um agrupamento de fatores que prendem ela para baixo para ela não sair dali. É uma família, é o vizinho, é o meu trabalho, é isso, é aquilo. E aquilo ali vai fazendo com que aquela mulher se reprima e diga, é melhor eu ficar como está. Deixa quieto, não vamos mexer nisso não, né? Mas eu acho que a cada dia que passa, as mulheres precisam... Eu não sou muito de, vamos empoderar. Sim, a gente tem que empoderar, mas principalmente em conhecimento. Sim, né? Com certeza. O empoderamento se vem... Conhecimento é poder, né? Quando ele é aplicado. Exatamente. Né? Quando ele é aplicado da maneira correta. Exatamente. Eu acredito muito nisso também. Isso dá poder. Isso dá poder à mulher. Quando ela sabe quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, quando ela sabe se posicionar e dizer, eu não quero mais viver dessa forma. Se for para continuar, eu quero continuar assim, né? Então, isso, para mim, é dar à mulher esse poder, para ela viver uma vida digna, ela e sua família. Então, foi isso que aconteceu, eu ter tido essa oportunidade de ouvir uma outra pessoa e a pessoa dizer, você não precisa dessa situação. Inclusive, essa pessoa disse assim, você tem pai, tem mãe? Eu disse, sim. E por que você está sofrendo desse tanto? Fala para o seu pai, fala para sua mãe. E até então, eles não sabiam que eu vivia dessa forma. Importante também um recado que a gente pode deixar aqui, né? Por menor que seja, a gente precisa dessa rede de apoio. Incômodo, né? Conte, fale, né? Fale. Desabafe com alguém de confiança. Isso, porque eu ficava calada. Essa pessoa vai poder lhe ajudar de alguma forma, né? A gente não pode ficar calado, não pode sofrer calado. E eu digo muito isso, que aqui, né, nesse podcast, a gente tem essa missão
Sim. de dar voz, né, dar visibilidade para as mulheres que vêm aqui, mas para que aquelas que estão ali do outro lado se sintam assim motivadas a buscar, né, a sair de algumas situações ou a evoluir Exatamente. através do conhecimento, do estudo, É. como você falou aqui, e eu também acredito muito. Enfim, aí fazer alguma coisa, se movimentar na vida e entender que tem valor. Porque realmente o mundo, a história da humanidade é assim, né? E por muitos e muitos anos a gente vê que a mulher, ela sempre ela teve aquele lugar de, vamos dizer, de menos visibilidade, Isso. de mais controle, não pode isso, não pode aquilo. Hoje está mais diferente, mas ainda tem algumas questões, e por isso que é importante ter momentos como É. esse, né? Esse tipo de E outras bate-papo. mulheres dizendo para essas mulheres: Outras você mulheres pode sair. falando, olha, eu saí, eu vivi isso, mas eu superei, eu consegui, eu fui estudar, eu fui trabalhar, eu não me vitimizei, não é? Isso. Porque tem também essa questão da Isso. vitimização. A gente sabe que as emoções do ser humano, cada um é de um jeito, cada Isso. um vai receber, né, aquela situação de uma forma, mas ficar na posição de vítima não vai Muito deixar a gente passiva. não vai deixar a gente, né, evoluir, caminhar, andar mais. É Então, verdade. dentro do que pode ser feito ali naquele momento, buscar apoio, buscar pessoas, buscar informação. Hoje a gente tem a internet, tem tanta coisa que pode aí ajudar. E eu acredito que você lá no seu Instagram também, né, que a gente vai deixar o arroba aqui na descrição, faz também um papel de comunicar, né, Sim. de De passar uma esclarecer. orientação, Sim, sim. né? No seu direct, eu acredito que você recebe ali de vez em quando uma Sim. dúvida, né? Alguém querendo saber de alguma Sim. coisa. Então é isso. Acho que Deus coloca os recursos, coloca os dons e talentos pra gente, coloca os recursos no mundo e diz aí, ó, tá aí. Agora você organize aí e vá fazer. Né? Porque é isso, depende muito da gente, lógico. Tem situações que são mais adversas, mas a gente sempre, quando a gente foca na solução, né, que foi isso que você fez, a gente vai encontrar um caminho. A gente vai encontrar alguém que vai dar a mão ali pra gente, dar uma puxadinha dali, né? E a coisa vai fluindo. E eu acredito que a gente já está quase finalizando o tempo, eu queria lhe perguntar qual é o seu superpoder, que é é uma pergunta que eu faço para todas as Eita, convidadas, agora você me né? pegou. Eu digo muito, esse superpoder é essa coisa, os dons, os talentos que Deus Sim, nos dá. sim, sei, Então, sei, qual lembrei. foi o superpoder que, para você, lhe fez tomar aquela decisão de sair daquela casa, fazer o vestibular, estudar, se formar e chegar até aqui? Eu me lembrei da minha filha, Aham. que diz assim: mãe, ela dizia isso desde adolescente. Ela dizia assim: mãe, a senhora não fala, a senhora discursa. Olha aí. Ela sempre Então, dizia isso, né? Então, o meu poder é a comunicação. muito bem. O meu poder é a comunicação. Eu não sou passiva perante uma situação que exige a minha fala. Muito bem. Eu não fico passiva diante de uma situação que eu sei que eu posso intervir com esses instrumentos que foram colocados em mim pelo estudo, entendeu? Então, eu utilizo a minha comunicação como um meio de... Eu sempre digo para o cliente assim, olha, você crê em Deus? Ô, doutora, claro que eu creio em Deus. Eu digo, pois é. Pois quando você crê em Deus, você vai fazer o seguinte: eu passei esta procuração para a Adriana, advogada, e ela vai chegar até Deus e vai interceder por mim. É isso que eu vou fazer por ti. Você não crê? Creio, doutora. Pois é, pois eu vou fazer todo o possível. Você me deu autoridade para chegar para alguém e dizer assim, assim. Ah, não aceito isso, não, tem que ser desse jeito. Eu vou brigar por você, eu vou lutar por você. Então, assim, o meu superpoder não pode ser outro senão a comunicação. Muito bem. E para você, o que é uma mulher poderosa? Se você fosse definir, né? Defina qual é a sua definição aí de mulher poderosa. Eita, França, mas agora tu... O que é uma mulher poderosa? No seu ponto de vista, né? Porque cada um tem um ponto de vista.
Ai, uma mulher poderosa, ela tem que ter uma série de atributos, mas poderosa é aquela que sabe se posicionar. Uhum. É aquela mulher que está diante de uma situação e ela faz justamente isso, ela pondera. Ela pondera e decide da melhor maneira possível que atenda às necessidades dela, que ela se sinta confortável naquela situação. Essa é uma mulher de poder. Muito bem. É isso. Então, Adriana, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui. Aprendi bastante aqui hoje, né? Eu também. Com você, com todas essas informações que você trouxe, com a sua história de vida. É sempre bom a gente mostrar, né, para mais pessoas. E aqui vai para o mundo, né? Estando na internet, no YouTube, está no mundo. Então, eu aproveitar também a você que está assistindo aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixa aí seu like, seu comentário, faça perguntas. Depois a Adriana vai lá, né, e vai responder. Todo prazer. E se inscreva também nesse canal. Esse episódio aqui é o de número 143 que a gente está gravando. Então, são 143 mulheres que já passaram por aqui. Que bom. E a gente precisa também que você aí, que gosta, que às vezes assiste um ou outro episódio, se inscreva no canal. Às vezes você está assistindo da sua Smart TV, ou você está aqui, mas já vai passar para outro. Não, pelo menos se inscreva, porque você fazendo isso, você está ajudando esse projeto, que é muito valioso, né? Que se você for maratonar, né, os episódios, você vai ver histórias incríveis lá, sabe? Tem muitas histórias lindas, histórias de superação. Mulheres que, sei lá, que ensinam em várias áreas diferentes. Então, é um movimento. Eu digo que isso é um trabalho em equipe. Somos nós aqui, né, o pessoal que é da equipe ali ajudando e quem está do outro lado assistindo, compartilhando, divulgando. Porque a gente precisa, se nós somos mulheres e queremos cada vez mais ter vez, ter voz, né, ter visibilidade... Sim. A gente precisa se unir, precisa, sabe, divulgar o que é bom. Às vezes, uma entrevista dessa, né, um podcast desse, pode tirar uma mulher Sim. de uma situação que ela está vivendo. Ela escuta e ela cria coragem. Então, não custa nada. Eu sempre gostei muito de compartilhar. Antes da internet, eu compartilhava os livros que eu lia, né? Eu dizia, olha, eu li um livro tal. Ainda hoje eu gosto muito de ler e eu falo também. Mas hoje você pode, com um clique, ajudar uma pessoa. Verdade. Né? E aí, às vezes, você... Não sei, às vezes não tem nem essa consciência. Aí, não vou compartilhar. Então, não deixe de compartilhar. Se você gostou desse episódio, compartilhe, porque você pode estar ajudando aí uma outra mulher ou familiares, né? Com tanta informação que a Adriana passou aqui, a resolver algum problema. E a gente precisa ser esse instrumento de Deus no mundo. Então, cada um do seu jeito... Né, do jeito que pode ir propagando bem, né, já que o mundo aí tem tanta coisa que não é legal e às vezes as pessoas propagam. Por que a gente não propaga o que é bom? Não é isso? Então, agradecer mais uma vez, dizer que a casa está aberta, aproveitar para dizer para quem está assistindo também que esse estúdio que está aqui acontecendo, Elas Têm Poder, você pode também alugar esse estúdio para você fazer o seu podcast, para você gravar seu vídeo, sua aula, né, sua palestra, seu curso, enfim, o que você quiser, você pode, é só acessar aí por algum número que vai estar aí na descrição e falar com a nossa equipe, porque a ideia aqui é dar esse, sabe, proporcionar. Tem tanta gente legal aí, bons profissionais, né, que podem ser visto, né? Que precisam ser vistos, né, e também contribuir com o mundo, com aquilo que sabe. Porque não adianta você ter conhecimento só para você. E reter para si. Né? Você precisa espalhar no mundo. França, eu gostaria de finalizar a minha fala com 2 versículos da Bíblia que diz assim, 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E é isso. Então, muito obrigada. A casa está de portas abertas para quando você quiser voltar. E você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada. E a gente se encontra
na próxima quarta-feira em mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.